família Merchant Joy, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra especial para vocês e é uma palavra que falou muito comigo. Eu estava meditando nela durante esses dias e nossa, é uma palavra sensacional. Antes da gente iniciar essa palavra, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube também, para nos ajudar a divulgar cada vez mais a palavra do Senhor e atingir o máximo de pessoas possíveis. A palavra que eu queria trazer hoje aqui para vocês, ela se refere sobre perseverança. Eu queria conversar com vocês sobre perseverança, mas antes da gente falar a fundo sobre perseverança, eu queria conversar com vocês sobre fé. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre fé para a gente entrar na questão da perseverança. Então, pessoal, eu quero conversar brevemente um pouquinho com vocês sobre fé, para que a gente possa estar conversando mais sobre perseverança. Eu trouxe bastantes assuntos bastantes exemplos, na verdade, sobre perseverança para a gente estar se baseando, e eu quero comentar com vocês. E a fé é aquela que nos conduz, onde a gente confia, a gente tem aquela confiança em Deus, onde a gente tem aquela proximidade maior de Deus, onde nada tira nosso foco, nada vai nos atrapalhar, porque a fé que a gente tem em Deus é maior do que todas as coisas. E eu trouxe um versículo onde a gente pode ver essa questão, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Porque confiar, e às vezes confiar em algo que não vemos, esperar algo que demora para chegar, é muito difícil. Porque a gente tem aquela ansiedade, aquela vontade de fazer tudo por nós mesmos. E a gente não a gente não quer ser dependente de ninguém. Simplesmente a gente quer fazer as coisas sem ter um caminho, sem ter um direcionamento, sem ser guiado por Deus, sem buscar a palavra. A gente quer agir por nós mesmos, a gente quer tomar o controle que Deus teria sobre a nossa vida. Então a gente quer agir por nós. Então, o que a gente precisa fazer é praticar, a gente precisa praticar a fé cada vez mais. Para que o Senhor possa nos conduzir, para que o Senhor possa entrar na nossa vida. Porque se você não deixa que Deus trabalhe na sua vida, Ele não vai trabalhar. Porque Ele não quer fazer nada à força. Ele quer que você venha e se entregue de todo o coração para Ele. Que você venha de espontânea vontade, que seja da sua vontade. Que você vá lá e fale assim: Deus, eu quero que você me guie, me guarde, eu quero que você me leve para o caminho certo. E deixar que Ele tome o controle da sua vida. E entrando aqui já na parte de perseverança, um dos nossos grandes modelos e exemplos de perseverança é Cristo. Como podemos ver aqui no versículo que eu separei, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. A perseverança é a chave para uma vida firme com Deus. Ter perseverança é seguir a Jesus de todo o coração, sem desistir, mesmo nas dificuldades. Perseverar é não desistir. Seguir Jesus, às vezes não é fácil, às vezes a gente passará por dificuldades, a gente passará por problemas, situações nas nossas famílias, perdas. Mas quando você persevera e confia totalmente em Deus, as recompensas virão. Perseverar também é persistir e fazer o bem. Há muitas tentações para nos desviarmos, mas com a ajuda de Deus podemos resistir e perseverar. Continuar fazendo o bem independente do que seja. A gente deve nos deixar guiar mais por Deus, confiar mais em Deus. Tem o seu momento certo para tudo, a gente deve esperar. Eu vou citar aqui alguns exemplos ainda para a gente comentar, para a gente conversar um pouco. Grandes exemplos da Bíblia que a gente vai falar.
E a gente deve manter nossa perseverança, a gente deve esperar, confiar em Deus, estar orando todos os dias, estar jejuando, fazendo o nosso devocional, estar nos guiando por Deus, estar no caminho da palavra de Deus. A gente deve perseverar a cada dia, a gente deve confiar em Deus a cada dia, a gente não pode desistir, a gente não pode deixar que as lutas e as batalhas nos derrubem, porque Deus já venceu todas essas lutas e batalhas por nós. A gente deve confiar nele a cada dia. E eu queria conversar também com vocês de alguns exemplos de perseverança na Bíblia. E um dos exemplos que eu tomei como base é Josué. Josué, ele nasceu como escravo no Egito junto com o povo de Israel. Ele somente conseguiu ver a sua libertação e a libertação do seu povo debaixo da liderança de Moisés. Mas só que isso já tinha se passado 40 anos. Só depois de 40 anos ele conseguiu ver a libertação do seu povo. Então ele teve que esperar 40 anos para poder ver a libertação. E não para por aí, porque ainda Josué teve que esperar mais 40 anos para poder entrar na terra prometida. Ele esperou todo esse tempo para poder entrar na terra prometida. Mas mesmo durante todo esse tempo, tanto no Egito quanto no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Josué era um cara muito diferente. Ele confiou e depositou toda a sua confiança em Deus. Mesmo depois da morte de Moisés, ele tendo que assumir um cargo muito grande e pesado, que era de liderar o povo de Israel para a terra prometida, porque ele sabia que ia passar por bastante dificuldades, ele sabia que ia enfrentar diversos problemas, diversas lutas, mas mesmo assim ele confiou em Deus, ele acreditou na palavra de Deus e ele liderou o povo para a terra prometida. E no final, mesmo depois de esperar tanto e depois de tantas dificuldades, Josué recebeu a sua herança, que foi prometida por Deus. Um outro grande exemplo que temos também é o exemplo de Ana. Ana era uma mulher estéril e ela não podia ter filhos. Mas mesmo assim, ela orava ano após ano por esse filho. Mesmo ela não tendo nenhuma resposta, ela não abandonou a fé que ela tinha. Ela não deixou de seguir a Deus. Ela não perdeu a sua confiança. Muito pelo contrário, Ana, ela perseverou a cada ano. Ela confiou em Deus. Ela depositou a sua fé que ela tinha em Deus. E um certo dia, quando Ana estava orando no templo, ela dedicou o seu filho à obra de Deus. E quando ela retornou para sua casa, quando Ana tinha retornado para sua casa, naquela noite ela engravidou e ela teve seu filho Samuel, que ele cresceu no templo e se tornou um grande profeta do Senhor. E ainda mais, Deus a abençoou com mais 5 filhos por sua perseverança. Isso significa que quem persevera e continua firme na palavra de Deus, não só receberá aquilo que espera, mas receberá ainda muito mais. Um outro exemplo também que temos é o exemplo de Jó. Jó, ele era um grande servo de Deus e ele o adorava nos bons e nos maus momentos. Jó era um cara muito abençoado, tanto em riquezas, famílias e saúde. Só que teve um tempo onde tudo dele foi tomado. Tudo dele foi tirado. Ele perdeu tudo. Mas só que mesmo assim, mesmo no sofrimento, mesmo em toda a dificuldade, Jó não desistiu, não deixou de perseverar. Jó continuou confiando em Deus. Jó continuou persistindo, mesmo ele perdendo sua família, mesmo sua casa sendo destruída, mesmo ele perdendo todas as suas riquezas, Jó continuou firme e perseverou. E Deus o restituiu em todas as áreas. Um dos outros exemplos que eu separei também é o exemplo de Jeremias, porque ele foi um dos poucos profetas que sofreram tanto por pregar fielmente a mensagem de Deus. Ele foi considerado um traidor, desprezado, espancado e preso pelo seu próprio povo. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jeremias não parou de obedecer a Deus. A perseverança não significa estar sempre feliz. Jeremias, ele passou por um momento de depressão, ele quis até morrer.
mas por causa de sua perseverança, de sua fé, de sua confiança em Deus, ele aguentou e superou todas as dificuldades. Ele venceu todas as dificuldades. E um dos outros exemplos que eu separei aqui, um dos últimos exemplos, que eu não quero me prolongar tanto aqui, que eu separei, é um dos maiores exemplos que a gente tem e a gente deve levar na Bíblia, é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia nos diz que ele foi tentado de todas as maneiras possíveis e passou por muitos sofrimentos enquanto estava aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles que ele veio salvar. Ele enfrentou muitas oposições, apesar de ser filho de Deus. Mas Jesus, ele não desistiu de nós. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação que tinha, que era a morte de cruz, sem ter nenhum pecado. E por sua causa e por sua perseverança, todos nós podemos ter acesso a Deus e a sua salvação. E por fim, pessoal, se queremos ter mais perseverança, precisamos estar mais nos aprofundando no nosso relacionamento com Jesus. Precisamos estar orando mais, precisamos estar jejuando a cada dia mais, lendo a Bíblia regularmente, nos reunindo mais para conversar, entrar em comunhão, tá louvando mais a Deus, refletindo na palavra de Deus, no seu cotidiano. Tudo que fazemos, não podemos nos esquecer do nosso alvo, do foco do nosso alvo, que é a vida eterna. Nenhum sofrimento e nenhuma dificuldade se compara com a glória futura que nos aguarda. Eu quero deixar aqui com vocês também um versículo que ele se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, que diz assim: Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo, estão visualizando cada vez mais, para a gente estar nos guiando cada vez mais na palavra de Deus, se baseando mais cada vez, se fortificando, né, na palavra de Deus cada vez mais. Eu peço que vocês nos ajudem também, se inscrevam no canal aqui, se inscrevam nas redes sociais, estejam divulgando os vídeos, compartilhando, para que a gente possa atingir o máximo de vidas possíveis e de pessoas possíveis também. Porque tudo que a gente faz aqui é para glória e honra de Deus. A gente quer glorificar o seu nome, louvá-lo cada dia mais, cada vez mais, e estar em sua presença. Muito obrigado, pessoal. Estejamos todos perseverando juntos para a honra e a glória de Deus.